Boa noite, Jerônimo. Seja bem-vindo. Vou esperar mais um pouquinho, ainda falta um minutinho para começar. Boa noite, Tiago. Bem-vindo. Estamos esperando mais pessoas entrarem. Boa noite, Nilson. Boa noite. Que legal. Vou esperar mais uns minutinhos para a gente começar. E em respeito a quem foi pontual, no máximo em 2 minutinhos a gente já começa. Vou deixar brevemente aqui o áudio e o vídeo no mudo aqui, mas logo a gente já se vê. Bem-vinda, Júlia. Vamos começar já já. Mandar uma mensagem de lembrete. Feliz com quem já está ao vivo com a gente. Mais 2 minutinhos e a gente já começa. Bem-vindo, Douglas. Boa noite, Donato. Boa noite, Lu. Tudo bem? Tudo e com você? Tudo jóia. Tô aqui no deslocamento, voltando do escritório. Tá joia. Guilherme também tá chegando. Que Oi, legal. boa noite. Vanessa, boa noite. Que legal. Já- Oi, Lu, tudo bem? Boa noite, estou em deslocamento também. Não tem problema. Seja muito bem-vinda. Muito bom. Vamos honrar quem foi pontual e ingressou no horário às 7h30 para a gente começar. Jerônimo colocou boa noite aqui. É um prazer estar com vocês na noite de hoje, falando sobre um assunto que eu sou suspeita para falar, eu adoro, que é a comunicação assertiva. Então, hoje a gente vai falar sobre 5 pilares
que são fundamentais para você desenvolver sua carreira, para você liderar, para você se comunicar bem. Eu quero comentar uma coisa importante. Esses dias eu recebi no meu direct uma mensagem assim: Luana, eu ainda não sou líder, eu posso participar da Masterclass? E uma informação importante que eu quero passar para você é que liderança ela é mais do que um cargo, ela é um cargo também, mas ela é uma atitude. E muitas vezes a gente vê no mundo corporativo profissionais que são grandes referências técnicas e sim, são líderes também. Então, quando eu falo em liderança, eu estou falando sim para gestor de pessoas, mas eu estou falando também para profissionais que não têm equipe, ou porque ainda não chegaram lá, ou porque escolheram um caminho mais técnico. E tá tudo bem. Então, é importante fazer esse esclarecimento antes de começar a desenvolver aqui o nosso assunto e vamos contextualizar um pouquinho e em seguida a gente vai falar sobre os 5 pontos, os 5 pilares para você se comunicar de forma mais assertiva e ter mais resultados na sua carreira e naturalmente na sua vida, porque nós somos seres integrais. Eu vou pedir para vocês colocarem aqui no chat em quais cidades que vocês estão, em qual cidade você está e também onde você me conheceu, se foi pelo LinkedIn, pelo Instagram, pelo YouTube, por meio de relacionamentos, em outras, né, em outros momentos das nossas vidas, ou até por indicação, eu recebi uma indicação e acabei acompanhando o seu trabalho, enfim. Então, coloquem para mim cidade e, em uma palavra, onde me conheceu, para a gente começar a aquecer, começar a interagir. Eu gosto muito desse formato da gente fazer essa troca, porque fica muito mais vivencial, não é mesmo? Belo Horizonte, Jaguariúna, legal. Guilherme me conheceu no Instagram. Guilherme está em BH. Júlia em Jaguariúna, que legal. Foi pelo LinkedIn, show. Quem mais? Douglas, LinkedIn, tá falando de São Paulo, que legal. Boa noite, Nilson. Vanessa tá falando de São Paulo. Donato, São Paulo, relacionamento pessoal. Donato, temos muitos anos aí que a gente se conhece. Vanessa, LinkedIn. Legal, Vanessa. Guaramirim, Santa Catarina. Que legal. Legal, Nilson. Também pelo LinkedIn. Muito legal. A internet, ela é muito interessante, ela realmente faz com que a gente esteja mais próximo das pessoas, e essa também é uma forma da gente se comunicar quando a gente pensa que a gente está conectado com o mundo todo. E isso é algo que faz parte da nossa vida hoje, é algo que vai fazer parte do futuro do trabalho, e é algo que está ali envolvido com a forma como a gente se comunica. E eu estou muito feliz de estar conectada em 3 estados ao mesmo tempo, na noite de hoje, falando sobre um assunto tão importante para as nossas vidas e para as nossas carreiras, que é a comunicação. Alguns de vocês me conhecem de relacionamento interpessoal, outros do LinkedIn, outros do Instagram. Vou falar brevemente quem sou eu. Então, eu sou especialista em ajudar líderes a terem mais resultados a partir de uma comunicação mais assertiva. Hoje na aula eu vou contar vários casos. Quem me acompanha nos Cafés com Carreira sabe que eu adoro contar história e tem histórias bacanas para compartilhar com vocês hoje. Eu sou especialista em comunicação, atuo como mentora de carreira, sou LinkedIn Top Voice Carreira, então eu faço bom uso da minha formação compartilhando conteúdo de qualidade. Eu iniciei a minha trajetória no mundo corporativo em 2006. Antes disso, eu trabalhei como repórter em jornais da minha cidade. Eu sou de Jundiaí, no interior de São Paulo. E no comecinho da minha carreira também trabalhei em TV. E depois eu fui desenvolvendo a minha carreira nas áreas de comunicação corporativa e gestão de pessoas, em diferentes segmentos, em diferentes regiões do Brasil. E em 2019,
eu tomei uma decisão de fazer uma transição de carreira, não vou aprofundar esse capítulo aqui, mas em 2020 eu fundei a Assertiva, que tem esse propósito de ajudar líderes a melhorarem seus resultados a partir de uma comunicação mais assertiva. Eu vou falar muito brevemente da minha formação. Tenho formação em várias frentes do coaching, sou Master Coach de Carreira pelo Instituto Maurício Sampaio, sou analista comportamental pelo Instituto Arruda/Solides, que é uma grande empresa de tecnologia e gestão de pessoas aqui do Brasil. E estou formando neste ano em mais uma especialização em neurociência. Já vou contar o porquê eu me interessei por esse assunto. Tenho MBA em especialização em gestão de pessoas pela FGV do Rio. Sou especialista em gestão da comunicação com o mercado e jornalista por formação. E quando eu entrei no mercado de trabalho, comecei a progredir nas empresas em que eu trabalhei, eu percebia muito que comunicação é um problema generalizado e ele é um problema que não sai de moda. Então, era muito comum chegar em reuniões e os executivos brincarem comigo e falarem assim: Ah, Luana, vem cá que você chegou na hora certa, a gente está aqui com um problema de comunicação. Ou seja, não tinha nada a ver com o meu processo, e sim com o relacionamento, com falta de alinhamento, com retrabalho, enfim. E a comunicação, ela importa. E a gente percebe isso de forma muito latente, ligado inclusive ao futuro do trabalho. É a primeira vez que a gente tem 4 gerações trabalhando juntas no mesmo ambiente. De 3, 4 anos para cá, a gente tem falado e ouvido falar muito de diversidade e inclusão. E aí, quando a gente coloca na mesa problemas de que alguns públicos não têm espaço e a gente começa a dar espaço para esses públicos, mulheres na liderança, pretos, negros assumindo cargos estratégicos, pessoas com deficiência chegando dentro da organização, a questão também do preconceito contra a comunidade LGBTI+, e também a questão eu esqueci um grupo, de geração, isso faz com que pessoas muito diferentes estejam dividindo o mesmo espaço. E isso exige uma comunicação mais assertiva, cada vez mais. E não é à toa que as competências mais valorizadas nas empresas tenham a comunicação no top da lista. Essa pesquisa que eu estou projetando, ela é uma junção de um trabalho feito pela Robert Half e pela ZipRecruiter, que são 2 empresas americanas. E além disso tudo que eu comentei com vocês, de 4 gerações trabalhando juntas e 5 grandes grupos tendo cada vez mais espaço, tendo mais notoriedade no mundo corporativo, a comunicação ela vai sendo mais exigida. E além, é claro, da própria tecnologia. Hoje a gente tem modelos de trabalhos flexíveis, muitos profissionais já trabalhavam de forma remota, mas isso cresceu muito, depois caiu, depois voltou, agora está começando a amadurecer de acordo com a cultura de cada empresa. Mas a grande verdade é que isso não é algo contínuo, não é algo sacramentado, é algo que vai realmente ter nuances de acordo com o momento de negócio e com a cultura organizacional de cada empresa. E a gente precisa se adaptar a isso. Um outro material que, preparando a nossa aula, eu me deparei é um artigo da Débora Brum. A Débora Brum é uma baita referência no assunto comunicação corporativa. Muito do que eu ensino vem da bibliografia dela. E eu gostei muito desse artigo que eu me deparei. Comunicação assertiva é trunfo das lideranças, ou seja, quem tem comunicação se destaca. E esse outro aqui, artigo do Comunique-se, que traz algumas competências desejadas pelo mercado de trabalho e traz uma pesquisa da Randstad, empresa de recrutamento, dizendo que a comunicação eficaz está entre as competências mais buscadas pelos recrutadores, frente a competências que sempre foram muito exigidas, tomada de decisão, habilidade para lidar com a equipe, resiliência e habilidade de delegar. Eu brinco que comunicação assertiva é um combo. Quando você desenvolve comunicação assertiva, você desenvolve pensamento analítico, você desenvolve criatividade, você desenvolve inteligência emocional, você desenvolve empatia junto com a inteligência emocional e desenvolve, é claro, a articulação, que é a nossa habilidade de influenciar, de persuadir, de realmente estar junto com o outro e influenciar positivamente.
E quais são as armadilhas que a gente percebe muito fortemente hoje no mundo corporativo? Eu percebo vários profissionais dentro das empresas com quem eu trabalho e percebo também, olhando para o meu passado corporativo, que a falta, especialmente a falta de autoconhecimento e a falta de planejamento faz com que as pessoas se comuniquem mal. Tem uma frase do Tony Robbins que traz algo bem interessante para nós e diz o seguinte: os nossos resultados, eles são proporcionais à nossa capacidade de nos comunicarmos com a gente mesmo e com o outro. Ou seja, quando você tem clareza do que você quer, você tem nitidez do que você quer, fica muito mais fácil você interagir com o outro. E existe um estudo ele foi divulgado pela revista Profissionais e Negócios, ainda pré-pandemia, mas esse número com certeza aumentou depois da pandemia, porque a gente foi fazendo uma série de ajustes, uma série de questionamentos na nossa vida, e essa pesquisa diz que 52% na época, jovens de 30 anos, diziam que eles tinham uma profissão para sobreviver e eles não gostavam, eles não tinham orgulho daquilo que eles faziam. E isso morava na falta de autoconhecimento, na falta de planejamento, ou seja, quando a gente se conhece, a gente sabe do que a gente é capaz, a gente sabe do que a gente gosta, a gente sabe qual é o estilo de vida que a gente quer, a gente consegue fazer um planejamento para isso. Agora, quem não sabe o que procura não entende o que encontra. E quando isso acontece, gera frustração. E imagine só o impacto de um líder frustrado. Por quê? Agora eu vou lá no fundo, vou lá atrás. Quando eu comecei minha carreira, ainda na área de comunicação, eu fazia planos de comunicação, né, projetando anos ou planejando o ano ou o semestre. E num dos meus estudos eu me deparei com uma informação que na época me deixou um pouco assustada. As pessoas se lembram 9 vezes mais daquilo que é dito pelo gestor delas do que aquilo que é dito por mensagens ali institucionais da companhia. Murais, na época murais, mas em todos os veículos de comunicação, seja a intranet, os veículos oficiais da empresa. Ou seja, você que é líder, você que tem uma, uma capacidade de influência grande na sua empresa, aquilo que você diz gruda na cabeça das pessoas. E isso é uma grande responsabilidade. Então, o movimento é sempre de dentro para fora, porque você tem impacto na vida das pessoas. Aquilo que você faz vai ficar na mente delas. Então, tenha consciência dessa responsabilidade e consciência do quão importante é você fazer esse movimento de dentro para fora. E quando você se conhece, planeja os próximos passos, fica muito mais fácil você criar a base para se comunicar bem. Segunda armadilha, o segundo erro, que eu já vi muito, tanto aqui na Assertiva, quanto na minha vivência no mundo corporativo. Não fazer a gestão da própria carreira. A gente vai falar mais adiante que o mundo corporativo ele vai exigir que você esteja pronto, mas nem sempre ele vai te preparar para isso. E é você que faz a gestão da sua carreira. E quando você faz a gestão da sua carreira, tudo fica mais palpável. Tem uma frase que meu sogro dizia muito, tem a ver com o que vem fácil, vai fácil. Ou seja, muitas vezes quando o recurso vem da empresa, um treinamento pago pela empresa, uma pós-graduação paga pela empresa, a gente até valoriza, a gente aproveita, a gente curte, mas não é a mesma coisa quando a gente se esforça para fazer aquilo. E o Guilherme está me perguntando se eu vou gravar, sim, vou gravar e disponibilizar para vocês. Não é a mesma coisa. A mesma coisa é quando a gente está lá, jovem, às vezes nosso pai, a nossa mãe dão a oportunidade da gente estudar ou da gente ter algo que a gente queria, ir numa festa que a gente queria, e depois a gente começa a trabalhar e pagar por aquilo, a gente começa a dar muito mais valor. E a gestão da carreira é a mesma coisa. Quando você investe não só dinheiro, mas investe energia e tempo, você começa a valorizar muito mais aquilo. E eu via muita gente tropeçar por não fazer a própria gestão da carreira, ou seja, não sabia o que queria, não cuidava da própria carreira como se a carreira fosse
da pessoa, mas sim entregava, delegava na mão da empresa. E isso gera frustração e um líder frustrado, não que todo mundo aqui precise ser o suprassumo da perfeição, mas um líder frustrado por falta de nitidez, por falta de autoconhecimento, esse efeito ele tem um impacto muito grande. Então, tenham isso em mente, e isso é base de comunicação assertiva. Repetir padrões de comportamentos tóxicos e desalinhados com o futuro do trabalho. Meu Deus, isso é uma armadilha, e é uma armadilha que adoece pessoas, que faz várias famílias terem impacto negativo. Semana passada eu estava num treinamento, estava conduzindo um treinamento numa indústria, e tem 2 gerentes nessa empresa que trabalharam juntos em outra empresa. E a gente estava falando sobre inteligência emocional, e um deles olhou para o outro e falou assim: Ah, você lembra do fulano de tal, que tinha sido um gerente anterior em outra empresa? E eles estavam me contando vários comportamentos tóxicos, vários comportamentos de assédio moral, e que eles, na imaturidade, na juventude ali da carreira, replicavam, porque entendiam que aquele padrão era o certo. Quando você não faz a gestão da própria carreira, você não tem pensamento crítico para entender o que é certo ou errado, você simplesmente replica algo. E isso é a morte da comunicação assertiva, muitas vezes. Outras armadilhas. Pensar que comunicação assertiva é ir direto ao ponto a qualquer custo. Uma vez eu atendi uma profissional jovem que ela me dizia assim: Luana, eu preciso da sua ajuda para comunicar porque eu recebi um feedback negativo. E esse feedback, ele dizia que eu sou muito agressiva, mas eu não tenho culpa, porque eu sou responsável por aquilo que eu digo, não pelo que o outro entende. Ou seja, comunicação super direto ao ponto. E ela foi entendendo com o passar dos nossos encontros que ela sim era responsável pelo que o outro entende, não inteiramente, mas comunicação não é só sobre você, e é sobre o outro também. Outra armadilha. Evitar conflitos para não desgastar as pessoas. Eu estava com uma pessoa hoje mais cedo e a gente estava falando justamente sobre isso. Você coloca o conflito debaixo do tapete, tudo bem, mas uma hora isso vai ter impacto. Uma hora isso vai dar ruim. Você vai passar de bonzinho, você vai passar daquela pessoa que não se posiciona, você vai ficar sobrecarregado, ou às vezes você não vai conseguir ou vai ter muita dificuldade para conduzir uma conversa difícil. E lembra que a gente falou que no futuro do trabalho a diversidade é grande. E se a diversidade é grande, o conflito é grande. E tá tudo bem. A gente é que precisa aprender a lidar com isso e dar oportunidade para as pessoas e perceber que o nosso mundo ele é heterogêneo. Mas você precisa lidar com isso. Isso faz parte da nossa vida. Isso vai continuar fazendo parte da realidade do mundo do trabalho e cada vez de uma forma mais complexa. Outra armadilha, dizer aquilo que você tem vontade nas entrelinhas e não ir direto ao ponto. Isso tudo são estilos de comunicação errados. Então, primeiro, ir direto ao ponto, doa quem doeu, fala o que eu quero, isso é agressivo. Evitar conflitos, colocar o negócio debaixo do tapete, deixar para lá para não magoar ninguém, isso é passivo e tem uma baita de uma consequência, especialmente se você é líder. E a comunicação passivo-agressiva? Você dá aquela indireta, chegou cedo para a reunião das 7h30, hein? Ou seja, você não vai direto ao ponto, deixa sem ninguém, faz com que ninguém entenda nada daquilo que você queria dizer. Isso tudo foge da comunicação assertiva, que inclusive é o 4º estilo da comunicação. E eu comentei com vocês que líderes que se comunicam bem têm mais resultados. Eu percebo cada vez mais isso de uma forma muito latente. E cada vez mais que eu atendo profissionais, eu percebo isso. Eu vou comentar de 3 casos aqui. Eu não falo o nome dos meus mentorados por uma questão de confidencialidade e vou trazendo pinceladas desses casos reais para ilustrar e para realmente referendar o quanto importante é essa comunicação. Então, vamos falar da Helena, um nome fictício para um caso real. Ela é diretora de uma instituição financeira renomada. E a Helena, ela trouxe alguns feedbacks para a necessidade dela desenvolver a comunicação assertiva. Então, o que a gente foi percebendo e desenvolvendo? Falta de autoconfiança nela mesma, uma grande autossabotagem. Quando a gente pensa
algo que não funciona bem e a gente repete isso na nossa cabeça, isso gera sentimento ruim, ou seja, falta de confiança. Essa falta de confiança gera um comportamento ruim também. Gagueja, fica nervoso, responde de qualquer jeito, sente o tempo todo que está ameaçado de alguma forma. E esse comportamento gera um resultado. Agora, quando você sara esse pensamento, cria novos padrões mentais, e isso faz com que você gere sentimentos mais promissores, gere comportamentos mais interessantes, porque mudança de comportamento gera mudança de comportamento, acreditem nisso, e isso gera um resultado diferente. Então, a gente começou a trabalhar isso, é base. E aí, a gente foi entendendo que a gente precisava mudar aquele estilo de comunicação, levar a Helena para a comunicação agressiva. E ela começou a se comunicar bem com vários públicos de interesse ali dentro da organização. E isso mudou o jogo dela, tanto com o time, quanto com os pares, como também com a mais alta liderança ali na empresa. Temos também o caso do Denis. Ele tinha o sonho de ser promovido para um cargo estratégico na empresa em que ele trabalhava. Denis é uma pessoa fantástica, assim como Helena. E o Denis, quando a gente se conheceu, ele estava há 20 anos na mesma empresa. Denis veio de uma família humilde, foi a primeira geração da família a ter a oportunidade de acessar o ensino superior. E o Denis, ele acreditava, ele trabalhava numa empresa muito hierárquica, em que as coisas demoravam muitas vezes para acontecer, e ele tinha algumas crenças ali, muitas vezes familiares, de que ele não podia acessar a alta liderança, de que ele tinha que respeitar o chefe, vamos falar assim, que era a nomenclatura que o Denis trazia. Então, ele tinha uma série de crenças, série de pensamentos automáticos, série de coisas que ele acreditava que era certo, que impediam ele de ter uma performance bacana. Então, ele tinha insegurança, ele gaguejava, ele ia para a reunião com a alta liderança super nervoso. E na nossa primeira conversa sobre esse assunto, eu falei, Denis, se você não melhorar sua autoconfiança e não acreditar que você dá conta de participar de uma reunião e expor o seu ponto de vista, você nunca vai ser promovido. E aí, a gente foi passando pelos conceitos ao longo da mentoria, e num dia ele me ligou, ele falou assim, Luana, amanhã a gente tem sessão e eu quero te contar que no dia seguinte eu tenho um teste de fogo e eu preciso defender um ponto de vista na fábrica. E aí a gente preparou o Denis para essa reunião, com todos os conceitos ali de entender o que o outro quer, a gente estruturou a mensagem dele, a gente pegou os aliados ali, ele foi fazendo vários alinhamentos antes do grande momento. O fato é que a ideia dele foi aprovada, o projeto dele foi para frente e ele foi promovido. Ou seja, ele tinha toda a capacidade técnica, ele só precisava se comunicar bem. E temos também o caso do André. O André é um caso um pouco mais sensível. O André tinha muitos anos numa empresa, e aí, depois de 10 anos de empresa, ele foi surpreendido com uma demissão. E aí ele me procurou e ele se sentiu à vontade para me contar o seguinte: ele falou, Luana, a grande verdade é que eu era agressivo pra caramba. Eu achava que porque eu estava lá há muito tempo eu podia fazer o que eu queria. E a verdade é que a gente não pode. E aí, ele é um baita de um executor, ele faz acontecer, ele tem uma série de características positivas, e ele foi entendendo que para dar certo num novo caminho, ele precisava agir diferente. Inclusive, ele é muito bom no que ele faz, ele foi bem recomendado pelas pessoas com quem ele trabalhou, e hoje ele está numa empresa bacana e ele está ascendendo na carreira gerencial. E esse trauma que ele passou, que foi a demissão, foi importante para ele ter essa resposta, foi importante para ele perceber que era importante essa competência no desenvolvimento não só profissional, mas pessoal dele também. Então, eu trouxe 3 exemplos de profissionais diferentes que trabalham em segmentos diferentes, em áreas diferentes, em regiões diferentes do Brasil, cada um deles está num estado brasileiro diferente, para você perceber o quanto a comunicação faz parte da nossa vida profissional. E, de novo, a empresa não vai te preparar.
ela vai exigir que você esteja pronto ou pronta. Felizmente ou infelizmente. Felizmente, porque a carreira é sua e não da empresa. E infelizmente, porque sim, você tem que correr atrás, não tem outro jeito. E quando a gente fala de futuro do trabalho, existem uma série de tendências, e uma delas é que pode ser que lá na frente a gente não tenha tanto emprego CLT assim. Pode ser que um profissional super especializado, ele vá trabalhando de forma autônoma para vários contratos. A gente não vai aprofundar nesse assunto, mas eu só quero te dizer que a carreira é sua, a gestão é sua, e se você desenvolver a comunicação, o caminho vai ficar mais fácil. E aí, quais são, agora entrando no nosso conteúdo, quais são os 5 passos, quais são os 5 pilares para você desenvolver de uma vez por todas essa competência? A gente cria uma base importante antes de falar bem, antes de saber por que que eu uso tanto as mãos, antes de saber por que que às vezes eu falo mais alto, mais baixo, às vezes chego mais perto da câmera, às vezes eu uso o microfone mais ou menos perto, por que que às vezes eu falo mais baixinho, por que que às vezes de repente eu elevo o nosso o tom de voz para falar com você. Isso é técnica, isso é ajuste, isso é cereja do bolo. Antes disso, a gente tem uma série de coisas importantes. Eu vou falar sobre esses 5 pilares, essas 5 bases. O primeiro deles é o autoconhecimento. E antes de eu falar de perfil comportamental, eu quero fazer um convite para você, um desafio. Mesmo se você estiver assistindo essa aula pelo celular, vai dar para a gente fazer a brincadeira juntos. Autoconhecimento é o quanto a gente conhece sobre nós mesmos. E existem várias formas da gente se autoconhecer. E o autoconhecimento é importante, inclusive, para você saber o seu estilo de comunicação. E aí, o exercício que eu quero te fazer é o seguinte: uma das formas da gente se conhecer melhor é pedindo feedback. Quando a gente pede feedback para outra pessoa, a gente começa a perceber que, poxa vida, aquela pessoa tem uma percepção de mim que eu não tinha notado. E a gente pode ser surpreendido. Então, o desafio da noite é: escolha 3 pessoas que não são do mesmo ciclo. Então, pode ser uma pessoa do trabalho, uma pessoa da sua família e um amigo, ou uma pessoa da pós-graduação, do trabalho e da família, ou da empresa antiga, da empresa atual, um fornecedor, um cliente. Escolha 3 pessoas e você vai enviar uma mensagem para ela assim: Fulano, fulana, boa noite. Eu estou participando de uma aula sobre comunicação assertiva e eu quero te pedir uma gentileza. Conta para mim 3 qualidades que você enxerga em mim e um ponto de desenvolvimento. Você vai contribuir bastante com o meu desenvolvimento pessoal. Obrigada. Pode parar uns minutinhos. Aliás, 1 minutinho. Pode mandar mensagem e depois, daqui a pouquinho, vocês vão me contar no chat qual foi o resultado. Enquanto vocês mandam, vou ver quem está aqui, se chegou alguém novo. Sérgio chegou. CV, eu não sei o nome. Rosângela, querida, há quanto tempo? Que bom ter você aqui. Que legal. Muito bom. Vamos lá, então. Sem mais delongas, agora que você já sabe a brincadeira, já sabe o desafio, manda essa mensagem para 3 pessoas do seu ciclo. Daqui a pouco a gente vai voltar nesse assunto. E existem várias formas da gente trabalhar o autoconhecimento, e uma delas é através do perfil comportamental. Existem várias ferramentas no mercado, existem algumas boas, outras nem tanto. Existem ferramentas que são pautadas cientificamente, outras nem tanto. Eu gosto muito do Profile da Solids, que classifica, não rotula, classifica os 4 perfis universais, também conhecidos como DISC, que é o executor ou dominante, comunicador ou influente, planejador ou estável, e analista, que é o conforme. Eu gosto bastante dessa metodologia, e é bacana que quando a gente conhece o nosso perfil, a gente percebe a nossa forma de se comunicar e a gente percebe o perfil do outro e a gente se comunica melhor com ele. Vou dar um exemplo. No ano passado, eu trabalhei com um cliente em Santa Catarina, estado do Nilson, e a gente fez um programa de comunicação de desenvolvimento da liderança, e uma das etapas era a devolutiva de perfil.
E aí, quando a gente partiu para, de fato, falar sobre comunicação, desenvolver a comunicação, um dos gerentes falou comigo algo interessante. Ele falou assim: caramba, Luana, isso aqui tá tirando um caminhão das minhas costas. Porque eu tenho um cliente que eu mando, ele é perfil comunicador alto, que eu mando um texto para ele, desejando bom dia, e falando isso, e falando aquilo, falando que o desenvolvimento de projeto dele tá XYZ. E ele me responde assim: ok. Gente, essa é a forma do executor se comunicar. Quando você entende o jeito do outro, a forma do outro, você para de trazer para você, não, isso é da outra pessoa. E isso fica mais claro para você e você consegue conectar muito mais com o outro. A gente vai entender que a comunicação ela acontece de dentro para fora, mas ela é sobre o outro. Então, quando você resolve interagir com o outro, você tem que estar conectado com ele. E você vai se conectar com ele se você se importar de fato com ele, prestar atenção nele. E perceber que não é à toa que a gente tem dois ouvidos e uma boca, ou seja, a escutatória também é importante, não é só a oratória. Você saber ouvir e perceber aquilo que não está sendo dito é tão importante quanto a comunicação. E é por isso que o autoconhecimento e a percepção sobre o outro são tão importantes. Outro ponto importantíssimo são os valores pessoais. Quando a gente conhece os nossos valores, a gente começa a perceber por que a gente está feliz, triste ou questionando algumas questões corporativas. Cai algumas fichas. E não que você vá decidir pedir demissão amanhã e mudar para outra empresa, não é isso. Você começa a entender o porquê de algumas coisas. E é claro que a gente sempre vai escolher as nossas batalhas e todas as empresas têm problema. Então, uma coisa que eu quero comentar, inclusive, vou fazer um parênteses importante. É bem comum os profissionais me procurarem e falarem assim: Luana, eu decidi que eu vou mudar de empresa porque não tá legal, não tá bom, e etc, etc, etc. Começa por aqui e a pessoa já percebe que o problema estava nela e não fora dela. Não é que não tenha problema, não é que não tenha desafio, mas ela começa a perceber que ela estava colocando problema onde não necessariamente tinha problema de fato. Vou dar um exemplo. Eu atendi uma executiva, vamos chamar ela de Melina, e a Melina, ela me procurou e falou assim: Luana, eu quero pedir demissão, quero para outra empresa, etc, etc, etc. E aí a gente foi perceber que o problema morava numa mudança organizacional que existia e ela, enfim, teve um conflito que mexeu com o valor pessoal dela. E isso fez com que ela começasse a não perceber de fato aquilo que era importante e aquilo que ela não abria mão. A partir do momento que ela começou a se comunicar melhor com os pares, se começou a alinhar questões importantes, ela percebeu que ela estava no lugar certo. Sempre vai haver problema no lugar que você está. Inclusive, a gente trabalha para resolver problema. Mas é importante você ter essa consciência daquilo que você valoriza para não doer tanto e para você perceber por que que te incomoda. E se te incomoda, se há algo que você pode fazer. E a cultura, ela é viva, por mais que ela seja muitas vezes desafiadora. Poxa, eu trabalho numa empresa muito hierárquica, eu trabalho numa empresa com uma cultura X, com uma cultura Y. As pessoas também fazem a cultura. E eu imagino a transformação que a gente não vai ver nos próximos anos com a diversidade de fato acontecendo. Então, a gente vai assistir uma série de coisas nos próximos anos, e quanto mais consciência sobre você tiver, mais consciência, mais maturidade, mais condição você vai ter de tomar boas decisões para sua carreira. Pessoal, tá fazendo sentido? Digita aqui para mim, hashtag valor, se você tá gostando da nossa aula, porque eu tô gostando de falar sobre isso. E me dá um feedback aqui se tá legal, digita a hashtag valor para a gente ir para o segundo passo. A gente falou sobre autoconhecimento e a gente vai para o segundo passo, que é a autoconfiança blindada, o segundo pilar de um método exclusivo da assertiva carreira e desenvolvimento. Por que que a autoconfiança blindada é importante? Eu já vi muita gente. Muito bom, valor. Valor top, muito bom. Valor com autenticidade, tô gostando. Eu já vi muita gente criticar outras pessoas, se posicionar de forma agressiva, tendo comportamentos infantis no mundo corporativo. Isso acontece. É raro, mas acontece, né? E porque
não confiam em si mesmos, porque tem um problema que não consegue resolver em si mesmo muitas vezes. Já vi vários casos, vários exemplos. E a comunicação começa com a gente. Quando a gente começa a perceber onde a gente está falhando com a gente mesmo, fica mais fácil da gente se desenvolver. Eu gosto muito da inteligência positiva, é uma metodologia muito pautada por um teórico chamado Shirzad Chamine, ele é referência mundial nesse assunto, e ele conta que só 20% das pessoas do mundo atingem o seu pleno potencial porque elas passam mais tempo ouvindo o lado sábio da mente do que o lado... Nossa, fugiu a palavra. O lado sábio e o lado sabotador da mente. Como se existisse um lobo bom e um lobo mau brigando o tempo todo dentro da sua mente. E você escolhe quem você quer ouvir. E essa foi a razão que eu quis estudar neurociência, porque eu entendia que isso acontece. Agora eu estou aprendendo por que que isso acontece, onde que mora cada demônio aí no nosso cérebro, e por que que a gente precisa de repetição, e por que que referências são importantes, e por que que a gente resgata as nossas memórias. Só que existem funções no nosso cérebro, e uma delas é a neuroplasticidade, ou seja, os nossos neurônios eles podem se formar e se reconstituir e criar novos padrões em qualquer etapa da nossa vida, por mais difícil que seja, conforme a gente envelhece, é possível isso acontecer. E além disso, o nosso cérebro foi preparado de forma primitiva lá atrás, há milhões e milhões de anos, ou para lutar ou para fugir. Ou seja, o tempo todo ele é um detector de ameaça. O tempo todo o nosso cérebro está preparado para uma ameaça que está prestes a acontecer lá na forma primitiva dele pensar. E quando a gente racionaliza, a gente traz aqui para o córtex pré-frontal, a gente consegue racionalizar as nossas emoções. Não é que a gente vai deixar de senti-las, mas a gente vai conseguir fazer a gestão delas de uma forma mais interessante, e é aí que mora a autoconfiança. A autoconfiança faz com que você consiga criar estrutura para ouvir o lado bom do seu cérebro e não o lado mau, o lado sabotador. E com isso, você vai fortalecendo crenças que geram sentimentos, comportamentos e resultados mais promissores do que as crenças limitantes. E sim, no método 5As da comunicação assertiva, a gente vai fundo entender as suas crenças sobre comunicação, a gente vai reformular essas crenças e a gente vai criar um ambiente mais interessante para elas. Eu vou dar um exemplo muito breve de um mentorado meu. A gente está num segundo time de mentoria. A gente trabalhou juntos em 2021 e agora a gente está trabalhando juntos de novo, num outro momento de carreira. E lá em 2021 ele falava uma coisa para mim muito legal, vamos chamar ele de Fabrício. Ele falava assim: Luana, quem precisa saber que eu trabalho bem sabe. E aí ele percebeu que no mundo corporativo nem sempre é assim, as decisões são tomadas em colegiado. Muitas vezes é um gestor de outra área que vai influenciar se você vai ser promovido ou não, se você vai crescer ou não. Ou seja, ele começou a perceber que essa crença era uma baita de uma crença limitante, e hoje ele tem outra crença. Quem não é visto não é lembrado. E ele vai percebendo, e é essa estratégia que a gente está criando, ele aproveitar da melhor forma os palcos do mundo corporativo, porque sim, a gente precisa aproveitar essas oportunidades para criarmos e fortalecermos uma boa imagem diante dos nossos stakeholders, que são só os nossos públicos importantes na nossa carreira. Até aqui tá legal, pessoal? Façam um joinha, já pedi hashtag valor, façam um emoji, mandem um coração, um joinha, o emoji que vocês gostarem de mandar, só para eu saber se tá todo mundo legal, ó, já recebi um coração, se tá bacana o nosso conteúdo, porque a gente já está indo para o próximo pilar, que é a autoavaliação. A autoavaliação, ela nada mais é do que realmente você criar a consciência de como você está interagindo com o outro. Qual é o seu estilo de comunicação? Eu dei um exemplo de uma pessoa super executora, quando a gente falou de autoconhecimento. O executor tende a ter uma comunicação mais agressiva, mas isso não é regra. Como que é a sua comunicação? Ela é mais passiva, ela é mais agressiva, ela é passivo-agressiva, ou sim, ela é assertiva e só precisa lapidar? E isso é importante nesse pilar.
o que que o meio está exigindo de você? E em quais aspectos, momentos, com quais públicos, comunicar bem vai fazer mudar o seu jogo. Vou contar uma história rápida. Estou atendendo um executivo muito bacana, vamos chamar ele de Thales. E o Thales, ele é um gerente sênior, numa baita de uma empresa, e ele está se preparando para se tornar gerente geral. E aí a gente está exatamente nesse pilar, e a gente começou a perceber quais são os comportamentos ligados à comunicação que se exige de um gerente geral. A gente quebrou a cabeça com isso. E ele começou a perceber quais rituais eram mais importantes dele focar, a forma de fazer, com quem ele tinha que falar, quem são essas pessoas, quais são os perfis dessas pessoas. Essas pessoas são mais visuais, mais auditivas, mais sinestésicas, como eu, que gosto de pegar, assim, de escrever e precisa sentir, materializar as coisas. Então, essa autoavaliação vai fazer com que o seu jogo mude. E essa autoavaliação, alinhada com a nitidez de objetivo, vai fazer com que você se comunique melhor em reuniões, vai fazer com que você aproveite os palcos da empresa e se apresente de uma forma mais assertiva, vai fazer com que você conduza e receba feedbacks de um jeito mais interessante, vai fazer com que você saiba se vender, venda o seu peixe de uma forma mais estratégica. E se você acredita que você não sabe fazer isso, não consegue fazer isso, ou que fazer isso vai contra os seus princípios, a gente vai trabalhar isso também. Vai fazer com que você participe melhor de processos seletivos, internos e externos. Muita gente chega aqui na Assertiva e fala assim: ai, Luana, eu tô perdendo um monte de processo seletivo dentro da empresa porque eu não me comunico bem. Legal, é importante você trabalhar a comunicação e especialmente com quem já tem uma impressão sobre você, e você precisa mudar essa impressão. E também nas reuniões 1 a 1, para quem tem equipe e precisa conduzir muitas vezes conversas difíceis ou não tão difíceis, mas como que você acessa o outro. Isso tudo faz parte desse pilar. Por quê? Porque o próximo pilar é o autodesenvolvimento. E quando a gente fala de autodesenvolvimento, os assuntos eles vão se conectando de uma forma mágica. Quando a gente fala de autodesenvolvimento, a gente está falando sobre estratégia. A estratégia de carreira sua. Tem um livro que eu gosto muito, ele se chama Carreiras Exponenciais, do Eberson Terra, e ele fala da importância da gente cuidar da nossa carreira como um negócio. Quando a gente cuida da nossa carreira como um negócio, a gente faz realmente com que a gente tenha intencionalidade nas ações que a gente resolve investir. Você consegue ter intencionalidade, perceber a estratégia do seu tempo, do seu dinheiro e da sua energia. E aí a gente tem modelos de aprendizados mais práticos, mais teóricos, ou seja, 70% daquilo que você aprende vem da prática, vem de tocar um projeto, de participar de um comitê, de aprender algo novo, aprender a mexer num sistema novo mexendo. 20% daquilo que você absorve de conteúdo vem do aprender com o outro. Eu sempre conto esse caso. Eu me tornei mestre de cerimônias assistindo uma gestora ser mestre de cerimônia. Eu observava até o jeito que ela mexia a caneta, o tom de voz, a forma como ela mudava de assunto, a forma como ela chamava as pessoas, a forma como ela agradecia as pessoas. Eu aprendi, simplesmente aprendi e falei, um dia eu vou fazer isso. 5 anos depois, eu subi no palco como mestre de cerimônias pela primeira vez, resgatei aquela memória e fiz exatamente o que eu tinha aprendido com ela, sem ela saber que ela estava me ensinando. Então, é muito sobre isso. Quem está do seu lado e está te ensinando uma coisa, mesmo mesmo sem ter a ciência da importância que aquilo está tendo na sua estratégia de carreira. E 10% de fato vem de sala de aula, vem de livro, vem de treinamento. Sim, isso é importante, mas definitivamente não é só aí que você aprende. E o quinto pilar, não menos importante, aí sim é a cereja do bolo, é a articulação. Ou seja, é o processo de comunicação em si. É entender quem e o que está envolvido nesse processo. É a comunicação de dentro para fora. Então, é você perceber o momento certo de usar cada mensagem, cada canal,
perceber os ruídos, inclusive os ruídos que muitas vezes não são ditos na comunicação. Aqui na articulação estão estratégias para você vencer o seu estilo de comunicação errado, seja o agressivo, seja o passivo-agressivo, ter mais influência positiva, ter mais persuasão, e aqui a neurociência ela ajuda muito, porque existem vários truques positivamente falando, e não é que você vai enganar ninguém, mas a gente vive num mundo em que a gente disputa a atenção. Inclusive, eu quero agradecer vocês mais uma vez por estarem aqui às 20h20 numa segunda-feira, quando vocês podiam estar fazendo outra coisa, mas não, vocês estão dedicando a carreira de vocês, o desenvolvimento de vocês, e eu estou muito feliz por isso. E é justamente isso que eu vou ensinar vocês a fazerem também. E um outro ponto da articulação são ferramentas de marketing pessoal. Ou seja, você consegue linkar isso à estratégia e entender o que você pode fazer. Além, é claro, de perceber sobre a comunicação não verbal e desenvolver também a inteligência emocional a partir disso. A inteligência emocional, eu brinco que ela é um combo da comunicação assertiva. Elas são competências que caminham muito juntas e para se comunicar bem, muitas vezes você tem que racionalizar suas emoções. E racionalizar suas emoções não significa que você vai deixar de senti-las, mas vai fazer com que você consiga lidar melhor com elas e se comunicar de uma forma mais interessante, apesar delas. E, de novo, num mundo em que diversidade e inclusão vão ser cada vez mais fortes, num mundo em que a gente vai ter cada vez mais ruídos por conta da tecnologia, num mundo em que a gente tem 4 gerações trabalhando juntas, com princípios diferentes, valores diferentes. Sérgio, depois você compartilha essa apresentação? Sim, vou compartilhar lá no grupo. Então, esses são os 5 pilares para você desenvolver a comunicação e ter ainda mais sucesso na sua carreira. E eu chamo esse método dos 5 As da comunicação assertiva, que é o autoconhecimento, a autoconfiança blindada, a autoavaliação e a nitidez, o autodesenvolvimento, que é um plano de desenvolvimento realmente para você desenvolver essa competência, e você pode aproveitar, se na sua empresa existe essa ferramenta, aproveita o que você desenvolve aqui para complementar essa ferramenta. Vários executivos que eu atendo fazem isso. E o 5º passo é, de fato, a articulação. É, de fato, a cereja do bolo. É, de fato, como você vai fazer tudo isso de um jeito leve, colocando em prática. Quero comentar o feedback de um mentorado que eu recebi hoje, que eu achei super bacana. Ele disse assim: engraçado, né, Luana? Tudo que você foi me ensinando, eu fui praticando. Eu não sabia que eu ia ter a oportunidade de praticar aquilo que você me disse naquele dia, mas acontecia e eu conseguia reproduzir tudo aquilo que a gente tinha refletido. Então, é um movimento vivo. E quando a gente fala sobre pontos do, poxa, agradeça todos os dias antes de dormir as coisas boas que aconteceram no seu dia, anota na sua agenda o que você aprendeu hoje, você vai reforçando para sua mente que você está em desenvolvimento, e isso é muito positivo para você seguir o hábito de progredir, seguir como hábito o desenvolvimento e o crescimento contínuo. E eu quero encerrar o nosso conteúdo de hoje falando sobre um novo formato de atendimento para o desenvolvimento da comunicação assertiva, que é o Programa de Desenvolvimento da Liderança da Comunicação. Eu já faço esse programa com altos executivos no formato individual e a partir da segunda-feira, que vem, dia 11 às 19h30, eu estou recebendo a primeira turma do Programa de Desenvolvimento e Liderança da Comunicação em grupo. Então, a gente tem já um cronograma, a gente vai trabalhar esses 5 pilares sempre nas segundas-feiras, às 19h30. A gente começa ali com perfil comportamental, depois a gente vai para autossabotagem, inteligência positiva e autoconfiança. Vamos trabalhar valores pessoais, que a gente falou um pouquinho sobre eles hoje. Em seguida, a gente vai para os 3 pilares recheios ali do método: autoavaliação, nitidez, a articulação e o autodesenvolvimento em si. A gente vai entender como fazer um PDI estratégico e alinhado com o seu momento de carreira.
Inclusive, pensando nos próximos passos, esse autoexecutivo que eu comentei, a gente está montando o PDI dele pensando no nível acima. Então, essa percepção do próximo passo, ela é muito legal. E essa percepção de quem são os seus públicos também é muito legal. O que cada público demanda de você. A profissional que eu chamei de Helena, é muito bacana as ações que a gente foi traçando, a gente foi pensando na equipe, nos pares e na presidência, no conselho de administração. Então, é justamente isso que a gente vai fazer. E como que vão ser os formatos? Eu vou trazer conteúdo, como estou fazendo aqui. A gente vai, ao final, abrir para questões, para pontuar. Cada um vai trazer sua dúvida, eu vou acompanhar vocês. A gente vai ter um grupo de WhatsApp da turma, em que o tempo todo a gente está junto. Todo o material fica gravado e disponível para você, numa plataforma chamada Green. Ela já está testada e ela funciona super bem. Então, a gente faz esse acompanhamento vivo por 6 meses. Luana, mas aqui não tem 6 meses. Pois é. Além desse conteúdo, a gente tem também um conteúdo bônus, que são o currículo interno. Eu vou fazer essa aula ao vivo em maio, mas eu tenho esse conteúdo gravado e posso colocar com o maior prazer na plataforma, se for uma necessidade da turma. A gente vai falar sobre LinkedIn campeão para valorização, comunicação assertiva e visibilidade. Também tem esse conteúdo gravado, mas eu vou gravar novamente para ele ficar atualizado para você. Vamos falar sobre networking assertivo. Luana, mas eu não estou precisando mudar de emprego. Pois é, só que para você crescer na sua empresa, você precisa se comunicar bem lá dentro e precisa desenvolver relacionamento lá dentro. E a gente precisa sempre trabalhar a nossa empregabilidade, que é o quanto você está atrativo para o mercado. Então, por isso que eu coloquei essa aula bônus aí. Apresentações que encantam, que é um assunto que eu amo. Não tenho conteúdo gravado especificamente sobre isso, então vamos ter aula especial sobre esse assunto. E como conduzir conversas desafiadoras, que é um tema super sensível, muito demandado por líderes aqui para mim. Então, também vamos ter aula sobre isso como bônus. Luana, mas vai chegar 3 de junho, não vai dar 6 meses ainda. Pois é, mas você fica comigo 6 meses. Depois a gente vai revendo os pilares e você pode participar sempre nas segundas-feiras, às 19h30. Pode reassistir conteúdo, pode o tempo todo mandar suas dúvidas, seus questionamentos no grupo de WhatsApp da turma, porque durante 6 meses eu vou te acompanhar. Por que 6 meses? Porque em 6 meses você consegue ter maturidade para você absorver alguns conteúdos. Estudando sobre neurociência, eu estou aprendendo o quanto é importante a gente reforçar o tempo todo para nossa mente assuntos específicos. E quanto mais você reforça, mais você progride. Então, por isso que eu achei importante, apesar de os 5 pilares você ver em menos de 6 meses, a gente ficar juntos durante esses 6 meses para eu acompanhar o seu desenvolvimento. Luana, os encontros vão ser só em grupo? Sim e não. Quando você entrar para a minha turma, a gente vai ter 2 reuniões individuais. A primeira vai ser no seu onboarding, que foi um nome bonito que eu achei para falar que é uma reunião de boas-vindas, e depois de 3 meses, a gente vai ter uma outra reunião individual em que eu vou acompanhar o seu progresso. Por quê? Eu vou conseguir te direcionar. Ó, Jerônimo, estou percebendo que esse e esse pilar não está tão consolidado a partir do que você me trouxe. Vamos focar nesse segundo time, nesses pilares? E aí sim você vai aproveitar da melhor forma o tempo que a gente estiver juntos. E nossos encontros, então, são sempre gravados e vão ser colocados na plataforma Green. A gente tem um WhatsApp em que, em horário comercial, eu vou responder todas as dúvidas. E agora vamos falar sobre investimento. Vou abrir para vocês que hoje, um programa individual comigo, o investimento é de R$ 6.900. E o valor promocional de turma, em que a gente vai ficar 6 meses juntos, é de 12 vezes de 299,70. Porém, é o primeiro pontapé para receber essa turma. Na verdade, a gente já tem alunos que eu fui conversando ao longo dos últimos dias. E até sexta-feira eu vou fazer uma condição especial de 2.490 ou 12 vezes de 249, que tem
uma pequena taxa aí da plataforma. E quem tiver interesse, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse link no nosso grupo e vou colocar aqui no chat o link para você me chamar no WhatsApp para que você possa me falar, Luana, eu estou interessado, se você tiver dúvida, você pode me mandar. E eu estou bem entusiasmada, bem animada para receber essa turma. Eu hoje, com algum tempo de estrada, de atendimento, eu tenho bastante confiança de que esse método funciona. Que legal, Sérgio. Ó, aqui tá o meu WhatsApp, é claro que lá no grupo também você consegue acessar. Eu acho que eu respondi aqui as duas perguntas. E eu tô bastante tranquila e segura em receber vocês. Eu consegui entender, atendendo altos executivos, que esse caminho funciona. Então, eu já vi gente ser promovida, eu já vi gente mudar de empresa e ser feliz com a mudança, eu já vi gente ficar mais feliz e menos doente. Então, altos executivos que muitas vezes se sentiam mal na posição que eles estavam, e a partir da comunicação eles foram entendendo que o conflito faz parte, entendendo até onde eles conseguem ir, onde não conseguem, porque o mundo corporativo ele é muito gostoso. Eu sou apaixonada pelo mundo corporativo, mas a gente precisa saber jogar o jogo, ou seja, a gente precisa saber se comportar e a gente precisa saber lidar com a pressão que a carreira vai exigir cada vez mais da gente. E a gente precisa se atualizar, a gente precisa entender o que está acontecendo e fazer uma boa análise de cenário. E isso tudo é comunicação. É de dentro para fora, começa com a gente, é sobre o outro. E quando a gente faz essa ponte de um jeito interessante, várias coisas acontecem na nossa carreira. Então, eu quero perguntar para você se você gostou, comenta aqui #valor. Quem quiser comentar em breves palavras se fez o nosso exercício, como é que foi. E se alguém tiver dúvida também me manda aqui no chat. Vou parar de compartilhar, mas eu vou compartilhar o material lá no grupo. E vou enviar a apresentação, vou enviar a reprise e quero lembrar que esse desconto de R$ 500 está disponível até sexta-feira. Depois a gente volta para o preço cheio de R$ 299. Legal, espetacular como sempre. Obrigada, obrigada, Donato, muito bom, obrigada, Valor. Que legal, obrigada pelos feedbacks. E vou encerrar, vamos ver, top demais, que legal, obrigada, pessoal, fico feliz em saber que agregou. E esse é o meu propósito, é realmente ajudar líderes a se comunicarem de forma assertiva e terem mais resultados, mais sucesso, mais satisfação profissional. A gente trabalha para ter uma vida gostosa e a gente precisa ter uma jornada leve. Muito bom! Uma boa noite para vocês também. Eu já vou interagir ali no grupo, mandando o link dessa condição especial, me colocando à disposição no privado e logo que renderizar, que é um verbo difícil para falar a hora que subir no YouTube, eu já mando a reprise para vocês. Gratidão pela companhia de vocês, uma excelente noite, uma excelente semana e a gente se vê ao longo dos próximos dias. Tchau!